consulta, uma ampla consulta à população em temas de grande relevância nacional. Do plebiscito, a gente ainda não tem aquela aprovação da lei, então a população está sendo consultada a se manifestar por algo que vai ter um grande impacto na sociedade. Então o plebiscito é esse momento democrático, é uma consulta prévia, ainda não aconteceu, então a gente está buscando aquele caminho legal. É uma ferramenta poderosa na mão das pessoas. É muito importante a participação. Mais do que uma simples consulta, o plebiscito é uma ferramenta democrática e coletiva para ouvir o povo sobre pautas urgentes para a nação. E com essa iniciativa, nós aqui do Entre Aspas, nós vamos falar neste programa super importante sobre a realização de um plebiscito. E o programa já está no ar. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Entre Aspas. Nessa edição, nossa conversa é sobre a iniciativa do Plebiscito 2025. Recentemente, as centrais, em especial a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, ao lado de movimentos sociais, juventude, artistas, entidades e partidos progressistas, realizam, até setembro deste ano, um plebiscito popular por trabalho, justiça e dignidade. Como vocês lembram da nossa entrevista do 1º de maio, ela está aqui de volta, Daiana Alcântara, que é escritora, pesquisadora e diretora-geral do Sinteste em Feira de Santana. Daiana, mais uma vez é um prazer imenso ter você aqui no Entre Aspas, né? Porque a última entrevista dela, né, sobre o 1º de maio bombou, a gente sabe disso, então ela está aqui de volta com a gente. Muito obrigado por ter voltado. Eu que agradeço pelo convite do Centro de Saúde, do programa Entre Aspas, e estar aqui com você mais uma vez nesta tarde, Vlad, para a gente bater esse papo. Daiana, explica pra gente o que é um plebiscito e por que ele é tão importante para a população. O plebiscito é essa grande consulta popular, né? É o momento em que a população é chamada para se posicionar sobre um tema de grande relevância nacional. Então, o plebiscito ele tem uma aprovação legal desde 1998 no nosso país. Já tem uma forma, né, legal de organizar as etapas, tanto de um plebiscito quanto de um referendo. E é a primeira vez que eu estou participando, coordenando um plebiscito em nome da CTB. Né? Na região de Feira de Santana, eu sou representante, eu sou coordenadora da Regional Portal do Sertão e tive o prazer de estar vivenciando essa abertura de urna e estar aí fortalecendo esse processo de consulta democrática no nosso país. A minha primeira vivência com o plebiscito foi em 1993, eu era criança e aí minha avó, toda a família era envolvida, né? Passavam pessoas na porta para perguntar, né, a resposta da população, o que é que a população realmente queria acerca do formato do governo, se era presidencialismo ou parlamentarismo, né? Tinha monarquia ainda. Monarquia e república. E aí foi muito interessante coordenar esse plebiscito agora, porque meu filho me perguntou também isso que você está me perguntando aqui, o que é um plebiscito? E aí eu pude compartilhar também com ele essas memórias de infância. Então, o plebiscito é esse momento democrático, né, que a população é convidada, tem todo um arcabouço legal por trás disso para validar essa consulta. Então, não é simplesmente a gente assinar um abaixo-assinado, né? Por isso até que eu estou explicando quando eu vou nos lugares o que é um plebiscito, a diferença dessa consulta, de pegar o voto, de pegar os dados de CPF, da gente estar realmente querendo esse bate-papo com a população, que não é simplesmente pegar um voto de uma forma digital, né, como se fosse um abaixo-assinado. Então, quer dizer, a gente pode explicar de uma forma melhor. É um momento, o plebiscito é um momento que a população escolhe aquilo que é bom ou ruim para ela. Exatamente, né? Porque no caso do plebiscito, a gente ainda não tem aquela aprovação da lei. Então, a população está sendo consultada a se manifestar por algo que vai ter um grande impacto na sociedade. Então, é muito importante a participação. Você falou na sua resposta anterior, referendo. E qual a diferença entre plebiscito e referendo? Referendo vem de referendar, ou seja, validar. O plebiscito ela é uma consulta prévia,
ainda não aconteceu, então a gente está buscando aquele caminho legal. Já o referendo, ele vem referendar, então ele vai validar aquilo que já se tornou lei. Por exemplo, em 2005 a gente teve um referendo no nosso país que foi sobre a questão do desarmamento. Então houve bastante, muita divulgação, muito debate na mídia, aí a população foi convidada a se manifestar sobre aquela lei que falava sobre o desarmamento, sobre a proibição de vendas de armamentos de forma livre e munições no nosso país. Então ali é um referendo, porque já tinha passado toda a tramitação nos espaços de Assembleia Legislativa e tudo mais. Agora o plebiscito, a gente iniciou a discussão dessa pauta, a gente viu que o Congresso não se manifestou positivamente, então o plebiscito tem uma força que é muito importante, que é de pressionar os legisladores a ver que essa é uma vontade da população. Então, por isso que o plebiscito é importante, porque aquilo que ainda não se tornou lei, pode se tornar lei através da pressão popular. E de certa forma, de maneira até sucinta, talvez eu já tenha explicado, falado sobre a próxima pergunta que eu vou fazer para você. Qual a relação entre o plebiscito e os direitos dos trabalhadores? Nesse momento, né, é como eu falei na primeira questão que você trouxe. O plebiscito que a gente vivenciou, né, em 93, que é o registro que a gente tem, foi sobre o formato de governo. Esse plebiscito veio acompanhado ali da própria luta pela construção da Constituição de 88. Então, o plebiscito de 93 veio fazer esse debate com a população sobre a forma que a população queria que o país se encaminhasse. Hoje, o nosso plebiscito de 2025 é sobre direitos dos trabalhadores. Então, a gente não vai estar só voltando sobre a forma que a gente quer que encaminhe a nossa sociedade. A gente vai estar voltando em algo que impacta diretamente a nossa vivência em sociedade. Então, as pautas que estão aí nesse plebiscito 2025 vão influenciar diretamente na vida da classe trabalhadora brasileira, que é o fim da escala 6x1, a taxação dos mais ricos e o aumento do teto, né, da contribuição do imposto de renda. Então, são questões de caráter popular e que o povo precisa se manifestar, porque hoje a gente sabe que pela nossa organização social, somos nós, a classe trabalhadora, a população mais pobre, que estamos pagando os mais altos impostos. Você falando do plebiscito, a gente percebe, a gente vê que para muita gente, votar é só na eleição. Chegar lá na urna eletrônica, atualmente, apertar a tecla verde lá e votou. Como a gente pode fazer para explicar que participar do plebiscito também é um ato democrático poderoso? Bem, se a gente for perguntar, uma grande parte da nossa população não lembra em quem apertou a tecla verde para deputado federal. Muitas vezes alguns não lembram nem de deputado estadual e nem senador. Então a gente elege pessoas para representação, mas o que tramita lá no dia a dia, a grande maioria da população não tem acesso às discussões. Então o plebiscito é um momento da gente ter de fato o poder, para além desses representantes, o poder de dizer o que a gente quer, como a gente quer direcionar aquilo. Então, é uma ferramenta poderosa na mão das pessoas, porque a gente não está à mercê daqueles todos que estão ali votando, né? Aqueles deputados todos, que muitas vezes têm opiniões, têm votações, têm posicionamentos contra a classe trabalhadora. Então, é importante que a gente se manifeste, porque, como eu falei, são duas ferramentas democráticas de grande peso, que é o processo eleitoral, mais essas duas ferramentas que é o plebiscito e o referendo. Então, são duas ações de grande impacto na nossa vivência social e que tem um cunho, né, como eu falei, legal, porque desde 1998 já é disciplinado essas duas formas também da população se manifestar de forma de algo que vai influenciar na sua vida social. Você já falou no programa aí das 3 pautas principais
desse plebiscito 2025. E elas se revelam prioridades da classe trabalhadora atualmente, né? Então fala pra gente um pouco da importância dessas pautas. Essas pautas são pautas sensíveis e que a gente está, inclusive, buscando dialogar fortemente, e aí eu agradeço o espaço, com os servidores públicos para entender o nosso contexto de classe trabalhadora, né, e dar uma busca pela unidade. Porque os servidores públicos já não cumprem, né, em grande maioria, a jornada 6x1. Né? Mas a gente precisa ser solidários à grande parte da classe que cumpre. Então a gente tem trabalhadores do supermercado cada vez mais escravizados, os trabalhadores do comércio, né, que vivem aí numa eterna luta, e os seus sindicatos buscando a questão das regulamentações das suas jornadas nos feriados. Principalmente aqueles que trabalham em shopping, que trabalham sábado, domingo, feriado, muitas vezes. Então, disciplinar essa questão da redução da escala de trabalho sem redução de salário é muito importante, porque quando começou a discussão do fim da escala 6x1, a gente sabe que os grandes empresários e até mesmo os nossos representantes no Poder Legislativo foram contra, né? Porque diziam que tinha de ter a redução salarial. Então, a gente precisa se manifestar nesse sentido, porque o fim da escala 6x1 representa qualidade de vida, representa muito mais respeito, muito mais dignidade à classe trabalhadora. E a gente não pode achar que ela é algo inatingível, porque esse tema se relaciona diretamente com o 1º de maio. O que foi o 1º de maio, se não, né, uma luta pela disciplina da carga horária de trabalho? Era 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer. Essa era a grande bandeira do 1º de maio. Então, esse plebiscito que eu vivenciando enquanto historiadora está sendo um grande prazer, porque a gente está falando novamente de luta por jornada de trabalho. Então, uma jornada de trabalho digna. Então, nós, enquanto servidores públicos que não vivenciamos isso, precisamos abraçar essa causa e votar maciçamente e também conscientizar todos os outros trabalhadores envolvidos que ainda não sabem bem esse movimento para estar votando. E uma outra questão é a taxação dos super ricos. A gente tem uma justiça tributária injusta, por assim dizer, né? Então, essa contribuição, ela precisa cair no colo de quem lucra, né? Então, precisa mexer nessa balança de contribuição. E ainda mais, no nosso caso, de trabalhadores com teto de até R$5.000, que a gente sabe que hoje 2 salários mínimos e mais um pouco já está pagando imposto de renda. Então, você já tem achatamento salarial e o seu salário também sendo corroído, né, pelo teto do imposto de renda. Então, aumentar para 5.000 é o mesmo que dizer que a maioria da classe trabalhadora, né, de comércio, de indústria, vai ter pelo menos esse não retirada de direito, porque quando você contribui para o imposto de renda e você vem a receber no ano seguinte, não foi o mesmo valor. Então você contribui pagando mais imposto e os ricos continuam economizando em não te pagar um bom salário e economizando na própria taxa que ele devolve, porque ele lucra o tempo todo em cima do nosso esforço. Verdade. Viu? Vocês perceberam? Nada melhor. Alguém que pesquisou a história do 1º de maio para falar aqui com a gente, explicar a importância desse plebiscito. Então, você citou aí, né, explicou bem para a gente as 3 pautas. Em cima disso eu te pergunto, quais são os riscos de uma população que não se mobiliza, né, e não participa de decisões coletivas como o plebiscito? O risco é o que a gente já tem vivenciado, que é, infelizmente, ver comportamento de um congresso, né, que estava até uma hashtag fazendo bastante movimentação aí nas redes sociais, Congresso Inimigo do Povo. O risco que a gente corre é de que essas pessoas que estão lá eleitas não tenham realmente nenhum compromisso com as causas populares. E aqueles que a gente elege não tenham força para conseguir aprovar essas pautas, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, existe uma grande mobilização em torno dessas pautas, porque também
porque o Congresso que lá está, que tem voz em defesa da classe trabalhadora, esses parlamentares que estão lá nesse Congresso, são ainda em menor número. Então, também esse apelo popular vem para fortalecer essas pautas que não estão conseguindo passar. Por quê? Porque a gente tem uma maioria ali de parlamentares no Congresso que é, sim, amigo do povo. Então, o povo precisa se mobilizar. Como eu disse, anteriormente a gente teve um plebiscito falando do quê? Do modelo que a gente queria, né, de governo para a sociedade. Hoje a gente tem um plebiscito perguntando o que é que a gente quer, né, para os nossos direitos na vivência dessa sociedade que a gente decidiu antes. Então a gente precisa se mobilizar. E não vai ser fora desse caminho que a gente vai conseguir, porque as discussões que giram em torno da 6x1 não é redução de jornada de trabalho com pagamento de salário digno, é redução de jornada de salário ou de jornada de trabalho com redução de salário. É isso que os ricos, é isso que a classe que detém o dinheiro, é isso que quem explora a nossa força de trabalho, é isso que muitos parlamentares que lá estão representando. Não somos nós. Então nós precisamos nos organizar e votar mesmo fortemente no plebiscito. São 2 perguntas e eu quero ver nessas urnas uma chuva de sim para mobilizar esse país. Você citou também uma das respostas, os servidores, né? E muitos desses servidores, eles não acham que esse plebiscito tem muito a ver com eles, justamente por causa da jornada 6x1 que você já explicou para a gente. Explica para a gente um pouco sobre os impactos negativos e positivos dessas pautas, já que eles dizem que não pertence a eles, pode causar para eles. A gente, na verdade, precisa se enxergar como classe trabalhadora. Durante um bom tempo, a gente se distanciava desse diálogo e o que era um risco. Por quê? Porque a gente viu que começaram a botar o servidor público num patamar de marajá, daquele que dá despesa, como foi colocado no governo anterior, que era nos parasitas. Então, agora a gente não pode achar que não tem nada a ver com a gente. A gente precisa se sensibilizar. Até porque, por exemplo, na saúde a gente sabe que é uma luta, né, ter a carga horária também de 40 horas regulamentada. A gente viu que muitas carreiras no nosso estado, como a minha também, não considerava jornadas de 40 horas, e sim só de 30. Então tinha muitas carreiras que as pessoas trabalhavam 40 e só recebia, como no caso da minha, um complemento salarial com extensão de carga horária. Então, se a gente não está envolvido nessas discussões de jornada de trabalho, pagamento de salário e direitos, a gente só está perdendo. Então, achar que a 6x1 é uma luta só de quem cumpre essa jornada, não é uma luta de todos, porque isso afeta todo o nosso conjunto, não só de vivência em sociedade, mas também de serviços. Porque quem de nós não se sensibiliza? Porque a gente pode estar no lugar de servidor público, mas muitos dos nossos familiares estão em outros espaços, né? Eu, por exemplo, em casa tenho um trabalhador, meu esposo, que já cumpre uma jornada diferente, que é a 12x36, que é dos vigilantes. Já tem pessoas que têm na sua família trabalhadores do comércio. E quem não se sensibiliza com chegar um feriado, não está a família toda reunida? Então, tudo isso influencia, porque nós somos uma classe trabalhadora múltipla. Então, não há como achar que não impacta diretamente em mim, mas certamente tem pessoas na minha família, tem toda uma vivência social que vai impactar. Então, a jornada 6x1, ela precisa acabar, porque a gente precisa ter realmente um final de semana, né, que é isso que se fala de você cumprir a 5x2, é trabalhar de segunda a sexta, ter o final de semana com dignidade, poder ter um lazer, poder realmente ter uma vivência em família, entre amigos, buscar ter a higienização mental que a gente tanto precisa, né? Porque pós-pandemia a gente bem sabe enquanto os trabalhadores estão sofrendo muito nessas questões de adoecimento mental. Então a jornada 6x1 ela impacta em qualidade de vida, em saúde do trabalhador e em vida em coletividade. A jornada 6x1 pode não atingir diretamente os servidores, mas a gente precisa lembrar que as outras 2 pautas atingem eles em cheio também. Essa questão por exemplo, na minha categoria, os técnicos universitários mesmo serão bastante beneficiados,
porque a maioria tem esse teto salarial de até 5 mil, a partir de 5 mil, alguns graus recebem isso. Então vai ser impactado, principalmente quem mudou a carga horária para 40 horas, que já contribuiu com o imposto de renda, já tem ali o desconto da Previdência, já tem o desconto do Plano Serve. Então, economizar esse dinheiro do imposto de renda vai ser muito bom. Então, tem pessoas na minha categoria que vão ser beneficiadas com essa lei, assim a gente conseguindo empurrar mesmo esse Congresso para aprovar. Daiana, após essa aula que você deu para a gente, do que você mostrou para os servidores, que é importante que eles participem também, eles devem se conscientizar que eles também têm a capacidade de mobilizar outras pessoas para que participem do plebiscito. Sim, com certeza. Na nossa mão está uma grande tarefa. A gente precisa fazer esse exercício de votar e também de conscientizar o nosso redor. Na UFES, essa votação, esse plebiscito teve bastante adesão, tanto dos servidores, né, que estão votando, mas também mobilizando os terceirizados, né, que trabalham em determinado setor, a subir lá na sede do Sinteste votar, porque os terceirizados na UFES, da limpeza, da manutenção, da jardinagem, eles trabalham aos sábados e sempre rola algumas confusões quando chegam os feriados, quando chegam os sábados, para a universidade tentar ali influenciar a empresa para liberar. Então a gente tem conseguido bastante adesão lá. Enquanto o CTB, a gente levou uma urna para um evento da CEPROME, tem feito reuniões para tentar ampliar ainda mais os sindicatos CTBistas com urna. O Sindisaúde vai ter uma urna volante aí levando para os hospitais. Então é muito importante esse movimento mesmo de estar tanto votando quanto conscientizando outras pessoas e buscando esse voto. Então a gente está com essas formas de votação, que é a urna mesmo física, o voto físico e também o QR Code. As entidades estão evitando divulgar o QR Code em redes sociais para não dar esse caráter como se fosse um abaixo-assinado, buscando mesmo esse diálogo e esse programa que cumpre isso, né? Essa movimentação em torno de conscientizar ainda mais as pessoas em torno dessa pauta. Realmente, um dos nossos objetivos aqui é justamente conscientizar as pessoas, mostrar que existe uma outra forma de agir, uma outra forma de lutar, né? É um dos nossos objetivos também. Daiana, uma frase muito comum, que até eu acredito que você já tenha ouvido, é: nada muda neste país. Como combater esse sentimento e mostrar que a mobilização tem uma força real? A gente tem avanços importantes. Eu sou do sindicato, então eu sou sempre do esperançar, né? Eu sempre digo isso, a gente não pode esmorecer. A gente já teve grandes avanços no nosso país. Como eu disse, a gente agora está discutindo uma luta de jornada 6x1, uma luta que já veio do 1º de maio de 1890. Então a gente sempre conseguiu resultados com a mobilização do povo. Então a gente não pode perder esse sentimento de esperança, de força, de que a unidade é fundamental para as grandes transformações. E o plebiscito é isso. A gente está tendo nas nossas mãos a possibilidade ali, fazer um voto, não ficar só fofocando nas redes sociais, nos bate-papos de WhatsApp. A mobilização agora é do dedo para realmente ver mudança. Então é muito importante que a gente acredite, faça força e fortaleça essas pautas que os sindicatos estão trazendo, porque só junto a gente vai conseguir, de fato, a transformação na vida da classe trabalhadora como a gente precisa. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você nesse final, e também peço para você dar um recado depois para quem está nos assistindo sobre isso. Qual o seu olhar enquanto sindicalista e pesquisadora? O meu olhar é que a gente está diante de um movimento muito forte e importante. Como eu disse a vocês no início, a gente só teve um plebiscito em 1993. A gente está diante de 2025 com uma nova tarefa, com um grande desafio. Em um Congresso que não vai aprovar essas pautas se não tiver a mobilização do povo. Então o povo tem que ir novamente às ruas, tem que estar em unidade, buscando as suas melhorias. Então, eu vejo esse movimento como um movimento de transformação social. E eu, de fato, espero um futuro bem melhor para a classe trabalhadora. Então,
Eu me vejo menina em 93 com minha família votando sobre presidencialismo, monarquia, parlamentarismo e me vejo hoje diante de uma coordenação, né, em torno de algo para a classe trabalhadora de forma efetiva. E essa tarefa está em nossas mãos e a vitória pode ser conseguida por todos nós imbuídos nessa tarefa. É importante lembrar que o plebiscito é uma forma de pressionar os políticos a tomar uma decisão positiva para a população. Com certeza, e eles não vão fazer isso lá naqueles gabinetes que muitos de nós não acompanhamos, sem essa grande pressão. Então a gente precisa dizer, vocês foram eleitos, mas para representar a nós, o povo. E o recado? O recado é justamente esse, está em nossas mãos fazer dessa tarefa vitoriosa. Só conquista quem luta, é esse o lema do sindicato. Então, nosso chamado é para que você, servidor público, entre nessa tarefa conosco e faça dessa mobilização uma grande vitória para a classe trabalhadora. Então, votem e convoquem todos ao seu redor, jovens, idosos, todo mundo a assinar com seu nome completo e CPF os sim das nossas duas perguntas. Vamos todos contra essa jornada 6x1 exploratória e para o aumento do teto da contribuição do imposto de renda. Vamos taxar os ricos, porque eles já lucram demais com a nossa força de trabalho. Vamos juntos! Daiane, obrigado. Vocês que estão em casa, estão nos assistindo até aqui. Ouviram? Prestaram bem atenção? Entenderam? Então, ação e venha defendam os direitos de nós trabalhadores, tá bom? Daiane, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez, se não me engano, a quarta vez aqui no Entre Aspas. Muito obrigada, vamos juntos. Essa edição do Entre Aspas fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.